acredito que a palavra imigração tenha muito a ver com a nossa fundação. Além do fato de Rolândia ser fundada por imigrantes, na sua maioria alemães, já na década de 30, durante a década de 40 e sobretudo na década de 50, houve grande emigração de diversos estados do país, sobretudo dos estados do sul, mas também de dentro do próprio Paraná, como foi o caso de habitantes de Tupinambá, distrito de Astorga, que vieram para Rolândia. Na década de 50 e já na década de 60, havia um grande crescimento e expansão da cultura cafeeira, foi o que possibilitou o processo de emigração e onde a população de Rolândia aumentou grandemente. Então seria natural o trabalho batista que já estava ocorrendo em Tupinambá alcançar a nossa cidade também. No ano de 1951, surgiu os trabalhos na cidade de Tupinambá, distrito de Astorga, aqui no Paraná. De tempos em tempos, o missionário Alfred Winderlich vinha visitar a cidade e aqui ele ministrava aos irmãos que aqui residiam. Estamos aqui no templo atual da Igreja Batista Independente Filadélfia, aqui em Tupinambá. Esta que é a igreja mãe da Igreja Batista Independente de Rolândia. Daqui saíram os primeiros membros que fundaram o trabalho na cidade de Rolândia. Eram pessoas que estavam indo em busca de novos empregos, novos campos de trabalho e ali se estabeleceram. Com isso, surgiu a necessidade de abertura de um ponto de pregação na cidade de Rolândia. Para vocês que não conheceram como era o primeiro templo de madeira da Igreja Batista Independente de Rolândia, ficam aqui algumas lembranças e vale destacar algumas similaridades com a nossa Igreja Mãe de Tupinambá, como o texto escrito na parede: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, assim como também havia este mesmo texto na nossa igreja em Rolândia. Outro detalhe são alguns adereços do púlpito, como o púlpito em madeira e essa lateral, que no caso da igreja de Rolândia era uma cortina branca. A Igreja Batista Independente de Rolândia, ela é fundada pelo casal de missionários Alfred Winderlich e Lisa Winderlich. Alfred, um alemão, formou-se em farmácia e trabalhou na Cruz Vermelha durante a Primeira Guerra Mundial no resgate de feridos. Lisa Winderlich, uma sueca, formou-se em enfermagem em Londres, na Inglaterra. E desde o início, nós vemos o lado humano do casal, na preocupação, no cuidado, no zelo com vidas. Ambos estudam teologia no seminário de Örebro, na Suécia, e através desta missão, eles chegam ao Brasil na década de 20, mais precisamente no estado do Rio Grande do Sul, e ali começam os trabalhos. Alfred, com a expansão das igrejas, a abertura de igrejas e a questão teológica também no ensino das pessoas, e Lisa Winderlich, através do orfanato Betel, que foi o primeiro orfanato batista independente, onde ali ela se torna diretora. E neste mesmo orfanato chega uma menina chamada Marina de Oliveira. E Marina de Oliveira, anos mais tarde, acompanharia o casal Winderlich para o início dos trabalhos aqui na cidade de Rolândia. Em 56, através de irmãos do distrito de Tupinambá que mudaram para cá, começa o trabalho aqui em Rolândia, na rua Topázio. Em 57, o missionário Alfredo, juntamente com a irmã Lisa, e um pouco tempo depois Marina de Oliveira, fixa a residência aqui e os cultos começam a ser feitos na casa do missionário. Em 59, é inaugurada o templo, situado na Rua Platina, 191, local que estamos até os dias de hoje. E no ano de 63, a igreja ela é organizada e emancipada. Logo nos primeiros anos, a gente vê um trabalho incessante destes três missionários. Marina de Oliveira tem um trabalho fundamental no ensino das crianças através do que chamamos de escola bíblica dominical, neste cuidado com o ensino com as crianças.
ela limpava eles, penteava eles e trazia eles para a escola dominical. E eu me lembro que uma vez eu passei em frente à igreja católica, o padre falou assim: olha, se todas as moças da nossa igreja fossem com essa moça aí, a nossa igreja estava cheia. Mas eu não sabia o perigo que tinha lá embaixo. Que mais eram prostitutas que moravam ali, eram bêbados que moravam ali, eram gente. Mas eu chegava ali, buscava aquelas crianças e trazia para a igreja. Mas graças a Deus, como eu estava dizendo para a irmã ali, elas queriam aprender a ler a Bíblia e cantar, mas não sabiam ler, não aprendiam a ler. Aí eu comecei a orar com elas. O Tiago diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos liberalmente, né? Ensinei isso para as crianças. E orava com eles. Eles aprenderam. Eu também ensinava também. Quando vim na escola dominical, aprender a ler as letras também e tudo. E com o tempo eles aprenderam. Aí diz aqui, aprender a ler, eu vou dar um cantor, eu vou dar uma Bíblia. Ah, se entusiasmaram, né? Aprenderam a ler. E um belo dia a professora, que ensinava eles anos e anos, chegou na nossa escola dominical e perguntou: quem é a dona Maria? Eu: sou eu. O que a senhora fez para as crianças aprenderem a ler? Eu não fiz nada. Sim, agora só aprendem a ler, aprenderam a ler. Eu disse: foi a Bíblia, fez a Bíblia diz assim: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele dá liberalmente, né? As crianças aprenderam a ler. O missionário Alfredo e a missionária Lisa faleceram ainda na década de 60. E Marina de Oliveira está viva e mora na cidade de Curitiba. E neste ano ela completará 100 anos. Uma coisa que vale notar é o estilo em que o templo foi construído. A arquitetura dele era em estilo germânico, tendo em vista que os fundadores eram alemães. O telhado, por exemplo, era um tanto quanto mais angulado. Como eles eram acostumados em lugares, ambientes de clima um pouco mais frio, onde havia mais precipitação de neve e granizo, o telhado mais angulado ele facilitava o escoamento do gelo. Outra característica do templo antigo é a construção das paredes, que eram feitas em 2 camadas de madeira. A camada externa era feita em peroba e a camada interna em pinos. As 2 camadas intercaladas, elas funcionavam como um isolante térmico e também davam um certo requinte e firmeza às paredes. Essa questão da arquitetura é interessante, já que estamos numa cidade colonizada na sua maior parte por alemães. Rolândia ela tem essa característica. Então um templo em madeira, no estilo germânico, chamava muita atenção na época. Aqui, este foi as nossas mensagens que enviamos aos irmãos da Igreja Batista Independente. Saudações a todos, irmãos, e forte abraço para todos os presidentes estadual, como presidente nacional, preletores que estarão lá. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Sobre o projeto Angola, é um projeto muito interessante porque a Igreja Batista Independente e os batistas, de uma forma geral, sempre prezaram muito pelo ensino bíblico. Como já dito, a irmã Marina, ela buscava as crianças nas casas para levar para as escolas bíblicas.
Assim como também outros missionários, eles investiam muito, inclusive na fundação de escolas para os colonos, onde eles fixavam suas residências. No caso do Eric Johnson, por exemplo, logo no início ele começou a lecionar no quarto que ele tinha alugado, e depois de alguns anos até o governo municipal e do estado já estava ajudando eles na manutenção daquela pequena escola que ele tinha fundado. Então isso faz parte do cerne, né? Faz parte do ser dos batistas. No nosso caso, dos batistas independentes. E nós, da Igreja Batista Independente de Rolândia, sentimos a necessidade de enviar estudos bíblicos para Angola, já que era o grande objetivo deles quando a Igreja Batista Novo Testamento se filiou a nós, era que nós pudéssemos contribuir desta forma, enviando conhecimento para eles. Eles tinham um grande avivamento, mas não tinham conhecimento bíblico. Então nós produzimos estudos bíblicos em vídeo e enviamos para Angola, já que Angola ela vive uma questão social muito difícil com relação ao analfabetismo. Grande parte da sua população ainda é analfabeta. Inclusive, um grande número de professores, isso mesmo, grande número de professores também vivem no analfabetismo. Então esses irmãos, muitos deles não têm a leitura. Então nós produzimos os estudos bíblicos, enviamos para eles e eles têm a oportunidade de poder assistir estudos bíblicos e adquirir conhecimento bíblico. Isso faz parte da nossa missão, levar conhecimento, independente da nacionalidade, independente de que povo, de que cultura, é uma das nossas missões, levar o conhecimento. Desde os primórdios da igreja, a gente vê que uma das maiores preocupações era servir não somente a membresia, aquele que vem e deseja ser membro, a caminhar conosco, mas também se preocupar com aqueles que estão ao nosso redor, através de ações que nós possamos abençoar a nossa comunidade, abençoar o nosso município, seja em ações como doação de cestas básicas, o auxílio a famílias necessitadas, como também promovendo bazares beneficentes, entre outras coisas que a igreja, ao longo desses 60 anos, vem trabalhando. Nosso desejo é cumprir os propósitos que Cristo deixou para a sua igreja, para que nós, como discípulos, seguidores, venhamos cumprir, que é amar o Senhor sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, através do quê? Através do serviço, do amor, de estender a mão, de ajudar. Essa é a missão da igreja. E as perspectivas para o futuro seria justamente equilibrar cada propósito que o Senhor estabeleceu para a igreja e que a cada dia nós venhamos cumprir esses propósitos, e que nosso desejo é que a igreja continue servindo não somente a membresia, mas servindo aos rolandenses e nos colocando à disposição para o que precisar. As pessoas podem encontrar aqui um lugar onde elas serão bem recebidas, com amor, com carinho, e ficaremos muito felizes em poder ajudar neste crescimento que o Senhor, na sua infinita sabedoria, nos concede dia a dia. Agradeço a Deus pelos 60 anos da Igreja Batista Independente aqui de Rolândia. Sou grata a Deus por todos os pastores que passou por aqui, pelos fundadores da igreja. Sou grata a Deus por essa igreja ter me acolhido em 1989, quando me converti.
e fui muito bem acolhida nesta igreja e eu sou grata a Deus sempre, sempre, sempre. Que Deus abençoe a vida do pastor Zaqueu, que agora está como nosso pastor e tem sido um pastor zeloso pela obra de Deus. Então agradeço a todos, pelos pastores da convenção, pela Convenção Batista Independente. Que Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, família, Igreja Batista Independente. Passando aqui para parabenizar a igreja pelos 60 anos e falar um pouquinho da minha chegada na casa, né? Quando eu cheguei na Igreja Batista Independente, estava passando por uma situação bem problemática, né, da minha vida. E a igreja me abraçou de uma forma muito especial, né, como é feito ali com todos que chegam, né, à casa do Senhor. E um diferencial que eu gostei e foi o motivo de eu ter ficado, né, na Batista Independente foi a seriedade da palavra, né? Uma igreja que zela muito pela palavra e principalmente a oração, né? Eu vi muita diferença nisso, uma igreja que tem o propósito de oração. Então eu agradeço pela Batista Independente e parabéns, 60 anos. Deus abençoe.